E pelo fato de eu querer ser reconhecida, eu acabei que me sentei em mesas erradas. Quando você estava naquele processo de dor, você entende que a sua fé estava sendo testada ou não? Eu pequei Pequei contra contra ti. ti. Uhum. Eu pequei, estou aqui diante de ti, te pedindo perdão. Tem conversas que não precisam de palco, precisam de mesa. Esse é o Entre Pratos e Palavras. E hoje eu recebo com muito carinho Benízia Pimentel, autora do livro As Quatro Estações. Seja muito bem-vinda, Benízia. Uma honra para mim estar aqui na sua mesa, né? Que na mesa a gente só convida pessoas íntimas, né? Então, assim, sou muito grata por esse convite, por hoje estarmos conversando, né, a respeito não só dos nossos livros, mas sobre nossa fé. E eu estou me sentindo, assim, honrada com essa mesa maravilhosa. Gente, olha que espetáculo. Olha que detalhe. Assim, eu fiquei assim fantástica com esses detalhes dessas flores de como foi realmente arrumado para você receber as pessoas com excelência e com honra. Eu sou muito grata, meu amor, tá bom? Obrigada, Benízia. Receba mesmo o meu carinho através dessas flores, através dessa mesa que realmente foi pensada em você, para você. E detalhe, né? A minha cor favorita, amarelo, adoro, adoro. Olha que Amarelo, lindo. laranja, exatamente. Os Bem tons estação. que eu imaginei Ah, que que bom. representa, né, a sua história no livro As Quatro Estações. Isso, que bênção, sou muito grato mesmo. E tudo isso aqui é pra gente comer, né? Exatamente. Então Fique bem à eu vontade. vou me servir enquanto a gente conversa, Isso. batendo aquele papo gostoso. É isso aí. Benício, antes de a gente entrar diretamente num assunto do livro, se eu perguntasse agora a você, qual é a estação que tem representado a sua vida neste exato momento? Apesar de a gente não estar no verão ainda, eu me sinto no verão, Eita! entendeu? Eu me sinto no verão, um momento realmente de colheita. Estou colhendo uma renúncia que eu renunciei lá atrás para hoje eu estar vivendo. É algo que eu sempre sonhei na minha vida, mas eu estou em processo. Todos os dias a gente vive um momento diferente, mas sempre com aquele propósito aonde você quer chegar. E eu estou vivendo um verão maravilhoso e para mim está sendo assim fantástico, apesar de eu não ter entrado no verão. Estamos ainda no processo da primavera, que também é uma estação que eu amo. Que é uma estação realmente maravilhosa, que é onde começa a florescer, né? Justamente. Então você não se encontra mais na fase do florescer, você encontra-se na fase da colheita. Da colheita. Maravilha, maravilha. Então, para mim, assim, tem sido muito extraordinário aquilo que Deus tem feito na minha vida através de coisas que eu renunciei, como eu falei, coisas que eu renunciei lá atrás, mas sempre colocando em pauta a fé naquilo que eu creio, que você crê também, que é em Cristo Jesus. Sim. Ele me fortalecendo e me dando sabedoria, que a sabedoria só vem dele, né? Então ele disse que o temor do Senhor, né, é o princípio, né, da sabedoria. Então, assim, para mim, eu estou vivendo uma fase assim maravilhosa da minha vida, de colheita mesmo, renúncia para chegar depois à colheita. Então, assim, hoje eu estou colhendo os frutos que um dia eu realmente eu reguei, eu adubei aquela terra, né? Então aquela semente lá morreu para ela nascer e hoje eu estou vivendo algo assim muito gostoso da parte de Deus. Que maravilha, Né? Benízia. Hoje assim a gente ouvindo assim, muitos podem falar, nossa, já está na colheita, como assim? Como assim? Como né? assim, né? E o processo, muitas das vezes a gente não aguenta passar, a gente não quer passar pelo processo, apesar de que o processo ele realmente é necessário, principalmente na vida de um cristão, né? Porque é no processo que a gente amadurece, é no processo que se revela o que Deus tem para a gente. Então, nesse processo,
né, antes da colheita. Uhum. Você pode abrir para a gente e falar como foi esse processo? Ele realmente foi um inverno, foi uma estação fria? Com certeza. Posso sim, posso abrir, posso falar, não tem problema nenhum. Para mim chegar hoje onde eu estou, houve muito choro, houve muita dor, houve dúvidas, houve medo, onde eu me coloquei, onde eu estava, que muitas das vezes, assim, é nós mesmos que nos colocamos. Sim. Pelo fato de viver muita dúvida, muito medo. E eu, quando eu me coloquei no medo, naquela situação que eu estava vivendo, eu me recolhi. Eu me recolhi no meu próprio inverno, no inverno da dor, no inverno do silêncio, no inverno da solidão, no inverno da rejeição, no inverno de várias situações que eu falo no meu livro a respeito do inverno, o que esse inverno ele fez comigo. E eu vivi esse inverno em pleno verão. Eu estava vivendo um verão. Quando eu passei por esse processo. E quando eu passei pelo processo da dor, no caso, eu caí era como se eu tivesse caído dentro de um abismo, num buraco, onde eu queria sair e pela minha própria força eu não conseguia. Mas dentro desse buraco, eu fui, como a gente fala assim, que o deserto, ele não é para te matar. Sim. O deserto é para você passar por ele. Mas quando eu vou trazer essa palavra, a palavra do Senhor aqui em respeito do nossos irmãos que passaram pelo deserto, não era para eles passarem o tempo que eles passaram lá, foram 40 anos que eles passaram lá. Não era para eles passarem aquele tempo lá. Mas pelo fato da desobediência deles, da murmuração deles, eles ficaram mais tempo. Então eu estava passando por esse deserto, mas na minha fraqueza, porque o Senhor disse que na minha fraqueza o poder dele se aperfeiçoa em nós. Isso. E a partir do momento que eu disse para Deus, que eu falei assim para Deus, Senhor, eu estou passando por isso. Então eu quero aprender. Me ensina, porque eu preciso. Isso não foi assim, não, foi gritando mesmo, foi chorando mesmo. Era isso que eu ia te Entendeu? perguntar, se durante esse momento do processo, do deserto, você teve a consciência de que você estava dentro desse processo. Dentro do processo. Porque muitos cristãos, né, entre nossos irmãos, estão passando pelo processo, mas nem se dão conta. Justo. E é isso que aconteceu com nossos irmãos lá, né, Sim. na saída do Egito. Do Egito. Que eu acredito que eles não se deram conta, né? E por isso iam murmurando, Sim. e enfim, não se deram. Só olhava pela situação. Nós estamos passando por isso aqui. É melhor que a gente volte pro Egito. Isso. Né? Sentiram falta, saudade, né, daquilo que eles tinham lá, que era tão pouco, migalha, né? Então, assim, o processo, ele é muito doloroso. O processo, ele te esmaga, entende? Mas quando eu entendi que aquilo não só a consequência das minhas escolhas, porque tem as nossas escolhas também, né? Eu vi que você relata Justamente. muito sobre a situação das escolhas. Das escolhas. Não feitas dentro do tempo. Porque o Senhor diz assim que quando ele abre a ferida, ele mesmo sara. Mas quando é nós mesmos que causamos a ferida, tem o processo da cura. Né? Porque o Senhor ele diz que ele nos perdoa, mas ele não tira as consequências. Nós vamos ter que arcar com consequências. Sim. Então eu disse, Senhor, eu quero aprender, mas só que está doendo. Eu estou com muita dor. Não era só dor na minha alma, mas era dor física também, porque também me adoeceu algumas partes dos meus ossos, algumas consequências. Mas por quê? Porque a minha alma estava doente. Então eu chorava muito, mas graças a Deus, o Senhor, com a infinita misericórdia dele, ele começou a me trazer para me viver um tempo novo, uma estação nova.
Então, por isso que nasceu o livro As Quatro Estações. Enquanto você lia o livro, você escrevia o livro As Quatro Estações, você teve um entendimento de que você não estava apenas escrevendo o livro, mas que esse livro poderia tocar vidas? Você teve esse entendimento? Você entendia isso ou não? No momento que o Senhor ele me deu o nome desse livro, não passou pela minha cabeça, tipo assim, de tocar outras vidas. Mas eu queria escrever. Primeiro Deus me deu o nome do livro. O nome, capa, cor, entende? E depois, como eu já tinha alguns rascunhos, né, do meu livro, tudo eu juntei e formei e depois eu fui colocando outros detalhes que aconteceram na minha vida, não só no momento de agora, como no passado. Mas eu não tinha essa noção que ia alcançar pessoas, que ia tocar em pessoas. E hoje eu já tenho, né? Hoje eu já tenho. E eu vejo como hoje tem tocado a vida de pessoas, como eu falei. Não é multidão. Sim. Se você tocar a vida de uma pessoa, já valeu a pena, já fez a diferença. Porque como eu tenho recebido relatos, como eu digo assim, a minha cadeira é missão. Eu utilizo a minha cadeira como a minha missão que Deus me outorgou, entendeu? De falar do amor dele, de falar daquilo que Deus transborda em mim, entendeu? Então eu vejo assim, Benícia, nossa, esse livro tocou em mim. O que você está escrevendo aqui mexeu comigo. Sou eu. Isso é muito real mesmo. É muito real. E eu digo, uau! Como eu, né, na minha pequenez, consegui escrever um livro. Só o Senhor. Só Deus para dar esse entendimento, só Deus para dar esse conhecimento. Então, assim, eu consegui relatar. E dentro desse livro, na realidade, ele tá uma parte, mas não tá tudo. Ele não tá tudo. De coisas a mais que aconteceram, entendeu? Sim. Mas foi colocado uma parte nesse livro. Então, assim, eu fico muito grata, assim, por cada pessoa que tem lido e que se sente impactada com isso, né? Mas para mim chegar nisso, eu passei por um processo realmente de dor. Eu li e uma parte me chamou a atenção quando você fala... Um pouquinho aqui. À vontade. Quando você fala das escolhas não feitas no momento exato, né? As escolhas quando elas não são assertivas, feitas em estações erradas. Você acha que existe muitas mulheres que estão se sentindo fora do tempo, em um tempo que não era para estar vivendo? Eu creio que sim. Porque, tipo assim, quando eu não estava vivendo no tempo certo daquilo que Deus preparou para mim, porque na nossa vida já está tudo preparado por Deus. Só que pelo fato de muitos nós estamos com a mente tão confusa, esse tempo agora, esses últimos tempos, esse século agora, de ansiedade, de depressão, né? As pessoas andam ansiosas demais por alcançar coisas e acaba que ela sofre antecipadamente. Sim. E eu passei por esse processo, porque eu era uma mulher inconformada com algumas situações da minha vida. Eu não vivia assim, mesmo conhecendo a palavra de Deus, Sim. mas eu não vivia assim uma plenitude verdadeira. Entendeu? Tipo assim, eu queria algo, eu achava que tinha alguma coisa faltando, um vazio dentro de mim. Porque eu queria ser o quê? Reconhecida. Entendeu? E pelo fato de eu querer ser reconhecida, eu acabei que me sentei em mesas erradas. E acaba que quando você senta, você não tem noção também de quem você é. Vou tirar um pouquinho aqui. Sim. E quando você não sabe de quem você é, no caso fala sobre a identidade.
Aí, todo mundo que chega com você, que te dá um conselho, você tem a tendência a escutar esse conselho, porque você não sabe quem você é. Isso é muito verdadeiro. Eu lembro que isso foi algo que o senhor trabalhou muito, por exemplo, na minha vida, principalmente quando eu cheguei à Suíça, né? Eu li o seu livro e eu vi que a tua história também, ela dá uma viravolta depois que vem para a Suíça. Não sei se isso faz parte do processo de um imigrante, mas no meu caso, quando eu cheguei à Suíça, o processo de identidade foi algo que o senhor trabalhou muito, muito, muito na minha vida. Né? Isso dá até um outro podcast, um outro episódio, mas é muito verdadeiro, real e impactante quando você realmente sabe da sua verdadeira identidade em Cristo. Porque senão é como você relata no livro, você acaba dando ouvidos, margens, espaços para várias e diversos tipos de vozes. E é onde você acaba fazendo escolhas que podem te trazer, né, vá lá, situações mal resolvidas, né? Escolhas, elas definem até destinos. Justamente, porque, tipo assim, quando você não sabe quem você qualquer coisa serve. Entendeu? Então, assim, eu me sentei em mesas que não era para mim. Não estou culpando pessoas, jamais. Mas eu tô falando assim, quando você não sabe quem você, infelizmente, você fica tipo como se fosse um imã. Você atrai pessoas que não vai caminhar com o seu propósito, mas o que faz? Atrapalha a tua caminhada de você chegar aonde Deus quer que você chegue. Mas pelo fato de você não saber quem você é, não há um filtro, né? Não há um filtro, tudo serve. Tudo serve. Então foi aí que eu, infelizmente, tive um declínio na minha vida. Não só nas minhas emoções, principalmente nas minhas emoções, como eu queria pertencer. Pertencer a um grupo. E como eu queria pertencer, eu acabei que vivi uma outra situação da minha vida. Mas eu digo mesmo assim, que ainda, glória a Deus, ainda bem, que eu sei pela misericórdia do Senhor, que Ele me resgatou da maneira que eu estava querendo entrar, tá? Porque, tipo assim, não foi uma vida obscura, tá? Que deixe bem claro que eu não estava vivendo, eu não estava vivendo isso, não. Mas eu digo mesmo assim, sabe, companhias, umas conversinhas aqui, entendeu? Mas nunca, graças a Deus... Coisas até sutis, até nos nossos olhos, não é algo que eu entendo, não é algo que você estava nas noites, na prostituição, jamais. drogas, não é isso, não se trata disso. São atitudes sutis que você acha que não está fazendo mal, nem a você e nem a ninguém. Justamente. Mas que está me tirando do meu propósito, do propósito que Deus tem para minha vida. Isso. Entendeu? Então, assim, o Senhor, Ele me chamou de uma forma tão, eu digo assim, oportunidade. Eu digo que hoje eu falo para Deus, né? Quando as coisas não estão caminhando da maneira que eu acho que tá, né? E que o negócio tá pegando ali, eu digo, Senhor, o que tu queres que eu aprenda com essa oportunidade? Eu não falo mais dificuldade. Oportunidade. O Senhor, Ele quer me ensinar o que eu tenho que fazer aqui diante dessa situação. Então eu digo, Senhor, eis-me aqui. Benícia, eu não estou gostando disso aqui, mas Senhor, por favor, me ensina logo, porque eu preciso aprender para me sair daqui. Entendeu? Então, assim, cada palavra, cada rascunho foi o Senhor que me deu. Ele me conduziu a cada palavra, cada gesto aqui dentro desse livro.
Foi tudo eu que passei. Entendeu? Então, assim, hoje, como eu tô falando, hoje eu tô vivendo uma nova fase. Um renovo do Senhor na minha vida. Ótimo. É. Maravilha. Benícia, agora vamos falar um pouco de fé, né? Falamos do processo de dor, né? Processo de cura e a fé. Como é que foi o movimento da tua fé durante todo o processo e agora? Como é que tu avalia a tua fé nesse momento? Hoje a minha fé, ela é respaldada no Senhor. Hoje eu vivo uma plenitude no Senhor. Não que a gente não tenha problema. A gente tem problemas todos os dias. Todos os dias a gente está buscando algo novo em questão da nossa fé, em querer viver algo novo, porque a fé ela renova, né? Sim. Cada manhã ela renova, a misericórdia do Senhor ela renova. Mas hoje eu estou vivendo assim a plenitude do Senhor. Hoje, a cada dia mais, eu quero aprender mais a respeito da fé em Cristo Jesus. Eu quero aprender mais a respeito de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. E eu digo que a minha fé, ela tá, depois de tudo que eu passei, de todas as tempestades que eu passei, a minha fé, ela tem se tornado inabalável. Sabe? Depois de tudo mesmo que eu passei. Que eu achava, quando eu estava lá naquela situação, eu achava da seguinte forma, que eu não sabia a hora que ia passar, mas uma coisa eu cria. Eu digo, Senhor, eu não sei qual é o tempo, mas eu creio nas tuas promessas para minha vida. Eu creio nas tuas promessas. E hoje eu, Benísia, eu falando aqui para você, hoje eu vivo uma fé inabalável. Quando você estava naquele processo de dor, você entende que a sua fé estava sendo testada ou não? Quando eu estava passando por aquele processo de dor, eu não sei se eu consigo te dizer se eu estava sendo testada, mas eu digo que eu, Benísia, foi a maior causadora de tudo que eu passei. Entendeu? E ali eu simplesmente estava passando por algo que eu plantei. Ótimo. Isso é bom a gente deixar, e é bom a gente saber deixar claro, porque a maioria de muitos cristãos tem a mania de dizer assim, é coisa do diabo, é coisa do inimigo, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, é Deus permitindo. Tem gente que, se Deus permitir, Deus está permitindo. Mas nunca para analisar, pensar que pode ser você. É. Eu acho que essa vertente, quando ela é bem clarificada, eu acredito que a caminhada fica até mais fácil, mais leve. E a fé realmente, ela se aprimora. Sim. Porque, tipo assim, nós, como você está falando, né? E é verdade, nós temos tendência a colocar a culpa, terceirizar a culpa. Terceirizar. Entende? Então, assim, a partir do momento que você reconhece o seu erro, que foi você que errou, e o Senhor, Ele vai te perdoar. Sim. A humanidade, ela é implacável, ela não perdoa, mas o Senhor, Ele nos perdoa. Mas um detalhe, Ele não vai tirar Ele não vai tirar, tipo assim, você não, te perdoei, tá tudo certinho, bonitinho, vem cá, ai, bonitinho do papai. Não, Ele vai te perdoar, mas você vai ter que arcar com a consequência das suas falhas, dos seus erros, entendeu? Então, assim, quando aconteceu tudo que eu tô vivendo hoje, eu tive que reconhecer, porque eu precisava. A princípio não havia cura, não havia libertação, porque primeiramente o que Deus está preocupado com a gente não é somente nos curar, Ele quer nos curar o nosso interior.
a nossa alma. E eu fui curada na minha alma. A minha alma estava doente. As minhas emoções estavam doentes. Sim. A partir do momento que eu reconheci que eu estava doente para o Senhor, que eu estava ferida dentro de mim, veio a cura da minha alma. Eu fui liberta. Eu digo assim quando eu gosto muito daquela parte da mulher que foi curada no poço, que ia buscar água no A poço, mulher a samaritana. mulher samaritana. Uhum. Tipo assim, tem coisas que eu me vejo ali. Aquela mulher com aquele cântaro, para mim, representa dor, Sim. rejeição, medo, calúnia. Tudo representava para mim naquele cântaro ali daquela mulher que ela carregava, representava isso pra Esses mim, eram os teus sentimentos que tu carregava à época, na época, na entendeu? estação de inverno. Da estação do inverno. E quando eu entreguei aquele cântaro para o Senhor, de tudo aquilo aconteceu a eclosão dentro de mim. Houve a cura, houve a libertação da minha alma. E voltou de novo um sorriso em mim. Voltou de novo a alegria em mim. Entende? Então, assim, é muito fácil você terceirizar o teu erro, colocar em alguém. Entendeu? Então, assim, eu falei pro Senhor, Senhor, eu errei. Você realmente tinha essa consciência. Sim. Eu errei, Senhor. Eu pequei contra ti. Uhum. Eu pequei, estou aqui diante de ti, te pedindo perdão. Eu, tua filha, eu, Benício, eu pequei contra ti, Senhor. Eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão. E quando houve esse perdão que eu senti, genuíno, foi algo assim tão maravilhoso que a minha alma parece assim que eu ia flutuar. Entendeu? Sim. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Então, por isso que eu digo que hoje, quando tem alguma coisa difícil, alguma situação difícil, eu digo, Senhor, glória a Deus. Alguma coisa tu quer que eu aprenda com essa situação. Tudo, aliás, né, tem um versículo que fala que tudo coopera Para o bem daqueles que amam a Deus. E é verdade. É. E é verdade. A dor, a alegria, de fato, realmente, tudo coopera. Eu acredito fielmente. Fielmente. Por mais que a gente não entenda no momento da dor o que está se passando, mas com certeza algo ali tem como aprender, tem algo a aprender, tem uma lição a ser tratada. Porque cada ciclo da nossa vida, você vai aprendendo algo diferente. E para acontecer o outro ciclo, para o outro ciclo vir, aquele lá, ele vai ter que finalizar. Beleza perfeita. Beleza, já caminhando para o fim. Eu vi que durante, né, toda a leitura aqui do livro, em momento algum você especificou o nome da doença, da enfermidade. Tem alguma causa específica para isso? Não tem nenhuma causa específica, até porque a maioria das pessoas me conhece, sabe do que se trata. Eu digo mesmo assim que essa não é a causa principal. A causa principal é o que eu consegui viver e o que eu consegui extrair diante dessa situação e como que eu consegui viver e como que eu consegui ser resiliente no meio de tudo isso. Então a causa, na realidade, não é essa. A mensagem não é essa. O objetivo não é exaltar a doença, Não. o objetivo é exaltar o processo que causou. Justamente, então... E a tua superação, a superação nesse processo. Entendeu? Então, assim, essa é a verdadeira causa. Como foi que eu superei tudo?
no meio de tudo isso, no meio do diagnóstico e tudo, entendeu? Então, esse é o detalhe, porque nem toda dor vem para te matar, Sim. entendeu? A dor, ela faz parte do processo, só que como é que nós vamos reagir diante dessa dor? Como é que a gente vai se comportar? Aí é por isso que eu falo sobre resiliência, sobre identidade, perseverança, sobre fé, entendeu? Então, assim, esse é o verdadeiro motivo do livro. Como foi que eu me comportei diante de tudo isso e como eu superei, entendeu? Ótimo. Benícia, e quanto tempo levou o processo Eu entendi aqui que a estação mais longa foi o inverno. Quanto tempo durou esse processo todo? Do inverno. O inverno. Para quem está dentro da situação, no inverno é demorado, né? É. E para a estação mesmo de inverno também é demorado, né? Mas a gente só fica, no caso, na estação do inverno, quando a gente se permite viver aquele processo todo e não quer sair desse inverno. Porque o inverno não só é a estação, mas o inverno você pode estar num verão, num sol de lasqueira, Sim. e você está vivendo um inverno total. Entendeu? Tipo assim, eu tava vivendo o meu inverno em pleno verão. E o tempo? Isso durou o quê? 3 meses, 6 meses, um ano? Durou mais ou menos uns 2 anos. 2 anos, né? Uns 2 anos. Sim, né? Entendeu? Bom. Então, Benícia, muito grata pela tua presença. Obrigada pela tua história. Mais uma vez eu li, obrigado. fiquei muito alegre, me trouxe alegria, me trouxe paz ao ler o teu Amém. livro. Te agradeço pelo convite de você ter Amém. vindo aqui à minha mesa, poder Amém. compartilhar um pouco da Obrigado. tua história, da tua superação, da tua Obrigada. fé, porque isso realmente ajuda a outras vidas, né? Outras mulheres que podem estar nessa mesma situação ou então em situações parecidas. Sim. E a palavra de Deus é isso, ele nos ensina a transmitir esse amor. E eu vi muito isso em suas palavras, no livro, agora. Um prazer, muito, muito, muito Amém. obrigada mesmo por ter aceitado. Obrigada. E eu quero aqui, gente, mais uma vez, indicar a leitura do livro As Quatro Estações. Benícia, é onde que a gente encontra o teu livro? Só um minutinho. Olha, o livro ele tá na Livraria Tesouro, na Lídia Santos, tá bom? Comigo também, quem quer. E você encontra lá o meu livro As Quatro Estações, Benícia Pimentel. E futuramente está vindo outro aí, no nome de Jesus. E é isso. E também eu quero agradecer pelo teu convite, pelo convite da Fabi, por essa mesa assim maravilhosa, mas pelo bate-papo muito gostoso a respeito da nossa fé, Sim. na verdade, porque a nossa fé que nos faz avançar, né? É conversar a respeito do livro, de tudo isso que eu passei, né? Com resiliência. E assim eu quero você que está aí do outro lado, que você venha assim assistir, né? Porventura venha assistir esse podcast. Eu quero dizer para você que você não tenha medo de passar pelos processos, mas passe, mas sendo resiliente. Passe em fé no Senhor e não deixe que ninguém roube sua identidade, aquilo que você é, tá bom? Acima de tudo, é isso aí. Muito obrigada, Benícia. Obrigada você que esteve aí nos acompanhando todo esse momento. E é isso, esse é o Entre Pratos e Palavras, um momento de conversas de vida, de fé. Amei esse encontro, amei esse momento bem intimista. Obrigada.
Obrigada, minha irmã. Tá Deus bom? te abençoe. Amém. Aproveite grandemente essa nova fase, Obrigada. esse momento de colheita. Obrigada. Que Deus te abençoe, Obrigada. que você possa ter paz, graça e muita prosperidade Obrigado. do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Obrigado, Deus, pelo ar que respiro, pelo pão na mesa, pelo abrigo, pela paz que o mundo não me deu, pelo amor que vem direto do céu.